Círculo vazio, pessoal. Boa noite. Agora são exatamente 8 horas e 53 minutos, se é que vocês conseguem me ver, porque eu não tô conseguindo chegar direito, mas tudo bem. Tem uma gostosa esperando. Ah, não, uma advogada. Mas também é gostosa, com todo o respeito que ela me merece, principalmente pelas políticas inclusivas e não deterioráveis dos direitos, liberdades, condições e garantias das mulheres pela sua segregação cultural nacional de décadas e décadas e séculos. Então ela entenda que eu falei gostosa no sentido mais profícuo da coisa, uma mulher com bons atributos físicos, né, provavelmente atributos físicos, da cintura para baixo, da cintura para cima também, e um rosto belíssimo. Quando eu falei gostosa, não quis de forma nenhuma desmerecer ou exercer meu machismo nessa situação. Então esqueçam o que eu falei. Voltando, o pleno respeito à dignidade, o inciso 3 das medidas asseguradas às pessoas afetadas, né, diz respeito, pleno respeito à dignidade da pessoa humana, aos direitos humanos, tudo bem. As liberdades fundamentais das pessoas, acredito que vai ter uma certa restrição. Conforme preconiza o artigo 3 do Regulamento Sanitário Internacional. Conforme preconiza o artigo 3 do Regulamento Sanitário Internacional, anexado ao Decreto 10.212, que regulamenta para a administração direta e indireta e pega também os administrados, com esse regulamento do anexo das medidas sanitárias internacionais, a condicionante os encargos das liberdades fundamentais. Então, alguma certa restrição no modo de exercê-las será diferente. Será considerado falta justificada ao serviço público ou à atividade laboral privada o período de ausência decorrente das medidas previstas nesse artigo. Mas isso aí também é uma coisa que a gente tem que colocar na lei para que as pessoas, ninguém possa, algum obnubilado, falar que a lei foi omissa e o que a lei não diz, não pode um intérprete dizer, com pena de estar legiferando sem ter o poder para tanto legitimado pela urna. Mas isso seria uma coisa implícita e óbvia, né? Porque se a pessoa é retirada do seu âmbito e colocada num hospital, num internado, completamente fechado, num isolamento segregado por estar no Covid-19, uma doença virulenta, ela não pode ser apenada ainda com, caso o seu serviço esteja, seu serviço público, um cargo, um emprego, função, um cargo em comissão, uma função gratificada, ou seja, até um mandato em exercício, não pode ser apenada com descontos pecuniários. Nem que ela venha a falecer, pelo menos seus dependentes receberão pensão. E se for empregada também, não pode ser também descontada também. Embora a empresa vai dar um jeito quando ela voltar a mandar ela embora. As pessoas deverão sujeitar-se ao cumprimento das medidas previstas nesse artigo. E o descumprimento delas acarretará responsabilização, nos termos previstos em lei. Agora eu quero saber quais são esses termos previstos em lei que acarretará responsabilização. Responsabilização na seara penal, na seara civil, ou só pode ser nessas duas searas se a pessoa não for um funcionário público ou um funcionário público por equiparação. Ato do Ministro do Estado de Saúde disporá sobre as condições e os prazos aplicáveis às medidas previstas no inciso 1 e 2 do caput desse artigo. Remetendo ao inciso 1 e 2 do caput, direito de ser informadas, direito de ser tratamento gratuito, então disporá sobre as condições que serão as informações, as notificações, as intimações, digamos assim, né? E também ao direito à metodologia e à formalidade de receber o tratamento gratuito. Considerar ainda a autorização que se refere ao inciso 8 do caput deste artigo. O inciso 8, câmera não estou meio... sim. Ele considerar a autorização fundamentada e despachada depois de equipe técnica com vias a promover e preservar a saúde pública, que entre insumos e produtos e serviços que não caracterizem contrabando ou descaminho, ou até tráfico ilícito de entorpecentes, não sujeitos a registro na Anvisa e nem autorização da vigilância sanitária. Uma grande responsabilidade é o seu ministro do Estado da Saúde. Perfeito. Ato conjunto dos ministros do Estado da Saúde, da Justiça e Segurança, o excelentíssimo senhor Dr. Sérgio Moro, disporá sobre a medida prevista no inciso 6 do caput desse artigo. Então, vamos voltar para o inciso 6 aqui. Restrição excepcional e temporária à entrada e saída do país. Realmente, para mim, não se aplica, mas para quem viaja muito, é bom ficar esperto. O que mais? Desce mais. As medidas previstas nesse artigo poderão ser adotadas pelo Ministério da Saúde,
pelos gestores locais de saúde, desde que autorizadas pelo Ministério da Saúde e Secretaria de Saúde local, numa questão vertical, obviamente, de hierarquia, pelos gestores de locais de saúde nas hipóteses do inciso 3, 4 e 7 do caput desse artigo, sem a necessidade de autorização do Ministério da Saúde nas hipóteses 3 e 4, interessante, que é estudo de investigação e a determinação de realização compulsória. E no 7, aquisição de bens e serviços. Também é porque não daria tempo e perderia a eficácia e efetividade da medida. Né? Perfeito. Fica dispensada a licitação. Aí, olha a denúncia aí. Olha a denúncia aí. Fica dispensada a licitação para aquisição de bens, serviços e insumos de saúde destinados ao enfrentamento de emergência de saúde pública de importância nacional e internacional decorrente da infecção do coronavírus, agente da Covid-19. Pois bem, é sempre temerário, ainda mais quando provavelmente haverá suspensão do pagamento das dívidas fundadas e consolidadas dos estados e municípios, quando haverá créditos extraordinários e desrespeito autorizado pela situação extraordinária em caso de emergência pública, à lei de diretrizes orçamentárias e ao plano plurianual, e a lei do orçamento também por via de consequência, que é anual, você fazer licitação de bens, serviços e insumos de saúde para a saúde pública referentes ao enfrentamento e resposta à Covid-19, né, sem a dispensa ser, no caso, dispensada. Não inexigível, porque teria como, alguns casos você teria como ter concorrência, obviamente, outros talvez não. Mas é um negócio de ter que ser visto com bastante critério, com bastante responsabilidade, porque abre margem para uma série de circunstâncias de pool de empresas, né, de consórcio de empresas, de situações de políticos locais, coisas que eu não estou falando, mas que vocês estão pensando. A dispensa de licitação que se refere ao caput desse artigo é temporária, sim, e aplica-se apenas enquanto perdurar a emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus. Nada mais correto e justo. Todas as contratações ou aquisições realizadas com foco nessa lei serão imediatamente disponibilizadas no sítio oficial específico na rede mundial de computadores, contendo no que couber, além das informações, o nome do contratado, o número de sua inscrição na Receita Federal do Brasil, o prazo contratual, o valor e respectivo processo de contratação ou aquisição. Então, deverá constar o nome do contratado, o nome do consórcio convênio ou pool de empresas que for contratado, o número de sua inscrição na Receita Federal do seu CNPJ, das suas agências filiais, sucursais e suas subsidiárias também, ou da constituição de sociedade específica, de propósito específico ali, número do seu CNPJ. Peraí que acabou de entrar uma propaganda indevida no meu computador. O prazo contratual e sua metodologia, tipo de prorrogação, o valor e tempo e cláusulas, digamos, de penalidade ao contratado e de verificação, de poder de verificação e auditoria, e monitoramento e fiscalização pelo poder público e encampamento da obra e dos serviços do maquinário pelo poder público. E o respectivo processo que foi usado na contratação e aquisição, sendo disponibilizado com a publicidade para o público poder acionar mais tarde as medidas necessárias através da Defensoria Pública ou do Ministério Público, mas sabe que o povo brasileiro é bem esquecido em relação a isso e não tem muito interesse. Toda pessoa colaborará com as autoridades sanitárias na comunicação imediata de possíveis contatos com agentes infecciosos do coronavírus. Olha aí a oportunidade, pessoal. Veja assim, uma grande oportunidade. Você vive em condomínio vertical, você tem um desafeto idoso com mais de 80 anos, que bate a panela toda noite, e durante o dia, e à tarde também. E se o dia tivesse 30 horas, ele batia as 30 horas. Você pode, ao ver o seu primeiro sinal de tosse ou de excreção, notificar as autoridades sanitárias públicas municipais que o idoso provavelmente está infectado, disseminando coronavírus. E é obrigação, é um dever. Ou seja, é capaz de você ser recompensado até
como um agente honorífico e para concursos públicos ou seleções públicas você ter uma vantagem em critério de desempate. Circulação em áreas consideradas como regiões de contaminação pelo coronavírus. A pessoa deverá também ser um delator para aquelas pessoas que insistem em circular em áreas de contaminação ou em áreas já notórias onde o coronavírus pode estar no seu playground. É obrigatório o compartilhamento entre órgãos e entidades da administração pública federal, estadual, distrital e municipal. Então é obrigatório o compartilhamento pelos órgãos da administração pública federal, estadual, municipal e distrital de todos os dados essenciais, a identificação de pessoas, dados essenciais e sensíveis, a identificação de pessoas infectadas ou ainda com suspeita de infecção pelo coronavírus, com a finalidade exclusiva de evitar a sua propagação. E esses dados depois, se necessário, serem retificados ou serem abertos pela pessoa que vão estar em órgãos públicos ou privados conveniados com o setor público. A pessoa terá que entrar com habeas data, impetrar contra o agente coator. A obrigação que se refere ao caput desse artigo estende-se às pessoas jurídicas de direito privado, como eu já falei, quando os dados forem solicitados por autoridade sanitária. Então, as pessoas jurídicas de direito privado, se uma autoridade sanitária ao solicitar, poderá ter acesso aos dados. Ao retificar os dados, seja na pessoa pública, pessoa de direito público, ou em seus órgãos, ou na administração descentralizada, ou nos conveniados concessionários permissionários autorizatários, ou ainda naquelas pessoas jurídicas que têm dados sensíveis, terá que impetrar no habeas data. O Ministério da Saúde manterá dados públicos e atualizados sobre os casos confirmados. Pois bem, depois de uma certa derrubada na lei de acesso aos dados, né? A lei de proteção e acesso a dados, pelo Supremo Tribunal Federal, nada mais óbvio e claro que todos os casos confirmados, sejam do governo, de agentes políticos ou pessoas expostas na mídia, vulneravelmente expostas, sejam atualizados e sejam divulgados, porque são relativos à situação de emergência pública. Resguardando o direito ao sigilo das informações pessoais. Então, ao mesmo tempo que se sopesa a informação imediata para a administração pública federal, estadual, distrital e municipal da identificação de pessoas infectadas e de pessoas suspeitas pelo coronavírus com a finalidade de preservar, com a finalidade de evitar a propagação e disseminação, né? E ainda com a finalidade de informação e transparência para a sociedade, como obrigação também para as pessoas de direito privado, concessionário, permissionários, autorizatários ou delegatárias de algum serviço público de utilidade pública a passar esses dados. Os dados sensíveis e de informação apenas pessoal, que de caráter apenas exclusivamente pessoal, que não é necessário ser exposto ao público, devem ser preservados. Difícil fazer uma diferenciação disso sem uma metodologia, uma disciplina, hein? O Ministério da Saúde editará os atos necessários. Sim, justamente. A regulamentação e operacionalização desses dados e filtro dos dados necessários e desnecessários à transmissão ao público e aos outros órgãos da administração pública federal, distrital, municipal e estadual. Esta lei vigorará enquanto perdurar o estado de emergência. Enquanto os estados do Distrito Federal, os municípios, principalmente a União, declaram o estado de emergência, essa lei excepcional, extraordinária, perdurará. Por isso que eu falei em aspectos penais, se houvesse alguma coisa inserida nela, teríamos um problema grave, porque a pessoa, mesmo depois da ausência do móvel da lei, a lei já não existindo, a anterioridade ou outra atividade penal outra atividade não seria o caso, mas não poderia atingir os casos aqui, a pessoa seria apenada nos rigores máximos dos ditames legais. Brasília, 6 de fevereiro de 2020, 199º da Independência e 132º da República. Jair Messias Bolsonaro, e faz questão de assinar embaixo, mostrando todo o seu apoio, o doutor excelentíssimo ministro da Justiça e do Estado de Segurança Pública, do Estado da Justiça e de Segurança Pública, senhor Sérgio Moro. E ainda o ministro de Estado da Saúde, Luiz Henrique Mandetta. Por exemplo, como esses vídeos estão muito longos, eu sei que dificilmente vocês vão ouvir até o final, mas é importante a gente conhecer a lei, como eu falei antes, conhecer os seus vetustos
postulados, pressupostos, princípios e diretrizes, conhecer a erudição e seus silogismos, dedução e indução, suas hipóteses oponíveis, para poder ter uma conversa dialética oposicionista em referente a ela e desmantelar a legitimação do poder exercido sobre você. Porque senão o poder exercido sobre você, até de forma abusiva, legitimada por jurisprudência ou precedentes normativos, orientações sobre o regulamento e a interpretação da lei. Então, por isso é importante conhecer a lei para os direitos do administrado frente à administração e para a melhor coordenação da própria administração para os seus objetivos principais, que são a preservação da saúde pública, a não contaminação, e rapidamente, o mais rápido possível, que se saia do estado de emergência de saúde pública internacional, de importância internacional. Né? Tem pessoas, já vi, o excelente honorífico Thiago Lima, seu canal Desperte, maravilhoso canal no YouTube, que eu indico a todos que vejam os vídeos. Vou postar um vídeo dele no link desse vídeo para que as pessoas vejam o vídeo de hoje. Considera que aqui, já com os Illuminati e a nova ordem mundial, as três grandes famílias, numa das cartas deles, a lei marcial, que essa já seria o primeiro indício, primeiro vestígio do nosso Estado de Direito democrático, social, constitucionalista e estar tomado por uma administração militar disfarçada num presidente democraticamente eleito, num momento antipetista, num líder tradicional carismático, conservador, que soltava sem papas na língua qualquer tipo de impropério. Pode ser que já seja um teste para uma lei marcial, pois a Força de Segurança Nacional já está autorizada a agir. Um teste para como ver as pessoas sentem o governo militar tomando os rumos da sociedade novamente. Por um lado, você tem um direcionamento, um nacionalismo exacerbado por um momento, embora com a preservação do neocolonialismo, do capital estrangeiro e das grandes corporações, você gera um desenvolvimento das camadas mais pobres e das camadas também mais ricas, né? Embora com bastante o índice de desenvolvimento, o IDH fique ainda baixo e o índice de Gauss também fique baixo, que é o índice entre os mais ricos e os mais pobres, você consiga ter um desenvolvimento quase que equilibrado, sustentável e uma média de PIB crescente e às vezes superávit para pagamento das dívidas interna e externa do país, com a administração militar. Embora muitos direitos, liberdades e garantias são suspensas e o pensamento e as teorias têm que ser... E o controle das informações, o controle das mídias é absurdo e os pensamentos, propósitos, metodologias e objetivos têm que ser formados únicos em uma população heteronômica. Então, obviamente, vai ter consequências, digamos assim, às vezes extremadas. Né? Acredito que poderia ser considerada uma lei marcial, porque uma lei marcial nada mais é, conforme ditames da Wikipédia, do que quando a administração militar toma conta do governo e aplica a sua lei. A lei que era para os militares, agora é aplicada para os não militares. Eu realmente, em relação a isso, acredito que, pelos argumentos do Thiago, pode ser que sim, pode ser que não. Mas mesmo que sendo verdade, nós temos uma coisa que não podem tirar da gente. Não pode tirar da gente nós mesmos. A nossa alma. Por isso, a informação, o conteúdo, o filtro, o pensamento por si mesmo, discorde de mim, me ridicularize. Não concorde com nada, mas tenha algum pensamento, tenha alguma atitude, que veja o que você quer, que veja os seus objetivos, tente descobrir quem você é, que é o grande milagre, o grande despertar nessa vida é esse. Use essas informações, use essa metodologia, use essa forma de falar mais jocosa para tirar o peso de tamanho que nós estamos enfrentando, com muitas mortes, com uma situação triste, famílias sofrendo demais, todas as pessoas com alto sofrimento e alguns tendo muito lucro, infelizmente. Talvez para eles, felizmente, mas à custa do sofrimento alheio. Mas eles também, se for um lado, não tem culpa, estão aproveitando oportunidades de mercado. Mas também não sei bem, não vou fazer juízo de valor sobre isso. Vejamos que é importante a nossa vida continue. Sendo nova ordem mundial, sendo Illuminati, sendo lá o que for que aconteça,
àqueles que é dado o conhecimento, que é dado a consciência, que é dado o julgamento, que estão abertos a informações, que buscam abstração, que buscam indefinibilidade, que buscam objetivos dessa vida, dessas necessidades de diversas formas, que buscam se associar, que buscam transmutar as condições mais adversas com criatividade, com paz, de forma pacífica, de forma tranquila, de forma conjugando as fontes heteronômicas com dialética, conseguem, no seu desapego, na sua abstração, na sua indefinibilidade, nas suas inúmeras tentativas, seja que tipo de estado for, conseguem, sem dúvida, com persistência e resiliência, chegar aos seus objetivos terrenos e seus objetivos astrais, mentais e espirituais. Quando estão iluminados e pensam por si só, e tentam pensar por si só. Pelo menos tentam, mesmo que não seja por si só. Um grande abraço a vocês e fiquem na paz.